Olá! Vem pra cá que hoje nós vamos falar sobre jejum intermitente e como que você pode utilizar desse jejum para emagrecer, tá bom? Vou explicar tintim por tintim, porque eu vejo todo mundo com muita dúvida, fazendo um tanto de confusão a respeito de jejum, querem fazer o jejum, mas não sabem como fazer. Então, hoje aqui você vai aprender o que é o jejum, quais os protocolos de jejum e como que você deve fazer, o que deve acontecer, tá? Vou explicar tintim por tintim, ok? Eu sou a Aline Azevedo, nutricionista, especialista em emagrecimento e eu ajudo mulheres a emagrecer sem sofrer. Então, se você quer emagrecer e não tá afim de sofrimento, aqui é seu lugar. Pode chegar, puxa uma cadeira, que eu tenho muita coisa boa para te contar, ok? Boa tarde, Tiago, boa tarde, Daiane, boa tarde, Rayane, boa tarde, Miriam, boa tarde, Flavinha, Helena. Deixa eu ver quem mais que chegou aqui. Boa tarde, Muriela. Vai ficando à vontade, gente. Puxa uma cadeira, pega papel e caneta, porque senão você não vai conseguir guardar todas as coisas que eu tenho para te falar, tá? Pega papel e caneta, se acomode, que eu já vou começar a explicar tudo. Aproveita que a gente ainda não começou e envia para alguém que você sabe que precisa dessa informação. Alguém que você conhece que quer emagrecer, que tá com dificuldade, talvez uma amiga, uma vizinha, alguém da sua família, manda o link dessa live, é só vocês clicarem aqui, ó, nesse aviãozinho, nessa setinha, e salvar o link, envia lá no WhatsApp da família, envia por direct para alguém que você sabe que quer emagrecer, manda essa pessoa pra cá, tá bom? Boa tarde, Letícia, boa tarde, Nara, fica à vontade, gente, que hoje nós temos muita coisa para falar. Olha só, gente, o jejum intermitente é uma estratégia muito boa de ser utilizada, muito boa. E não só para emagrecimento. Vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre os benefícios do jejum. Um dos maiores benefícios do jejum, que eu acho um máximo, é que o jejum, ele auxilia na apoptose. O que é apoptose? Apoptose é a morte, a degeneração de células que estão danificadas ou células que houveram mutações que não são tão legais assim. Então pensa só, se o jejum vai nessas células e destrói essas células, pensa que beleza é o jejum, principalmente para o câncer. O câncer não é a multiplicação de células que estão ali danificadas ou que sofreram mutações genéticas que não é interessante para o nosso corpo. Então pensa só, se você tem uma apoptose e você já faz essa faxina, essa limpeza em todas essas células que não estão boas, é super positivo, é ou não é? Então, o primeiro benefício do jejum é a apoptose. E eu acho assim, uma beleza. Por isso é indicado o jejum também para quem está em tratamento de câncer, tá bom? Eu adoro esse benefício, adoro. Segundo benefício, reparação celular. Boa tarde, Nara. Boa tarde, Lili, minha amorinha. Boa tarde, Zaine. Boa tarde, Má. Fica à vontade, Elisângela, fica à vontade, tá bom? Eu tô falando aqui sobre os benefícios do jejum, porque muita gente acha que jejum é só para emagrecer, mas o jejum tem muitos benefícios. Eu citei o primeiro benefício que eu acho uma maravilha, que é a apoptose, tá? Que é a morte ou degeneração de células que foram danificadas ou células que estão velhas ou células que sofreram mutações. E um dos exemplos que eu dei, que é super bem-vindo essa apoptose, é para quem tem câncer ou para quem quer prevenir. Você quer não ter câncer? Aí, uma ótima prevenção.
acelera aí a sua apoptose. E para acelerar isso, você pode contribuir, pode contar com o jejum. Um segundo benefício seria a reparação celular. Exatamente. Por que essa reparação celular? Porque a gente, na maioria das vezes, nós estamos comendo, né? Falaram aí que tem que comer de 3 em 3 horas e a maioria do tempo o que a galera tá fazendo? Estamos comendo. Estamos no café da manhã, ou no lanche da manhã, ou no almoço, ou no lanche da tarde, estamos comendo. Se você tá comendo, o seu sistema digestivo não para de trabalhar. O tempo todo ele tá trabalhando, coitado, né? O tempo todo. E aí, quando você tá em jejum, você consegue dar um descanso pro seu sistema digestivo, ok? E com isso, o seu corpo consegue dar atenção para algumas outras partes do corpo que não é digestão. Então, é bem bacana esse benefício também. O terceiro benefício seria que o seu intestino vai funcionar melhor. E por que ele vai funcionar melhor? Pelo mesmo caso do sistema digestivo ter um descanso, quando você fica em jejum, fica sem se alimentar, concorda comigo que não vai chegar ali alimentos no seu intestino para dar trabalho para o intestino? Não vai. Então o intestino também vai ter um descanso, vai ter um sosseguinho ali e isso contribui para uma melhora intestinal, ok? Um outro benefício é diminui a resistência à insulina e à glicemia. Então, diabéticos, pode fazer jejum? Pode fazer jejum. É claro que se você quer fazer o jejum e você tem alguma doença associada, te garanto não fazer o jejum por conta própria. Procure um nutricionista e peça para ele te orientar, tá bom? Mas por que no jejum acontece a diminuição de resistência à insulina e glicemia? Quando a gente come, tudo que a gente come altera e faz picos de glicemia e também picos de insulina, concorda? Você come, libera glicose na sua corrente sanguínea, com isso acontece picos de glicemia e também picos de insulina. A insulina é responsável por pegar essa glicose aí e colocar dentro das células, ok? Então, toda vez que você come acontece isso. Aí depende muito do que você come, mas toda vez que você come vai acontecer esses picos. Se a pessoa tá em jejum, não vai acontecer pico. Então, se você tem resistência à insulina ou alguma doença que você precisa controlar aí esses picos de glicemia e de insulina, o jejum é super bem-vindo, tá bom? Um outro benefício, sabe o LDL? Aquele hormônio ruim, aquele colesterol ruim, né? Tem um HDL, que seria um colesterol que é super bem-vindo, e tem o LDL, que é um colesterol que não é tão bem-vindo assim. Então, esse LDL, ele tem redução quando você está em jejum. Olha só, que beleza, gente. É muito benefício, né? O jejum melhora a sua saúde mental. O jejum faz você ganhar tempo. Como assim, Aline? Ganhar tempo? Não sei vocês, mas eu, pelo menos, gasto um tempo para preparar meu café da manhã, para preparar o meu almoço, ou para preparar meu jantar, ou para preparar os meus lanches. Se você tá de jejum, você ganha esse tempo. Eu sei que parece uma coisa boa, mas de verdade é uma das coisas que eu mais amo do jejum. Você ganhar tempo. Você não precisa ficar acordando mais cedo para preparar café, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, você só acorda e vai, tá de jejum, vida que segue, tá? E um último benefício, que provavelmente é por esse benefício que você tá aqui agora, que é o benefício do emagrecimento. Por quê? O jejum, ele estimula a lipólise. Lipólise é a quebra de gordura. Então, você vai conseguir emagrecer, tá? Entendam, gente, toda vez que alguém falar emagrecer, estamos falando de perda de gordura. Se você perde água, músculo ou qualquer coisa que não é gordura, você tá perdendo peso, tá? Você não tá perdendo gordura,
tá bom? Como o jejum estimula uma lipólise, quebra de gordura, logicamente você vai emagrecer, porque vai diminuir sua gordura. E como que funciona essa quebra? Só para você entender. No nosso corpo existem 2 estoques de energia principais, 2 estoques. O estoque que acontece com a glicose e o estoque da gordura, tá? Beleza. Só uma dica, essa gordura que eu falo é essa gordurinha aí, sabe essa pochetinha que tá te incomodando? Então, é essa. Beleza. Aí você come e libera glicose no seu sangue. Você precisa produzir energia, o corpo vai lá e pega essa glicose que tá no sangue. Depois que acaba essa glicose no sangue, o seu corpo vai no seu músculo ou no fígado buscar glicogênio, que também é vindo da glicose. Beleza? Busca esse glicogênio, gera energia e você faz as suas atividades. Beleza? Depois disso, ele busca a gordura. Só que o seu corpo, ele prefere utilizar a glicose, o carboidrato, tá? Teoricamente, o macronutriente principal seria o carboidrato. Mas ok, não prende nisso agora não, de macronutriente não. Foca aqui na explicação. Aí, olha só, você comeu, utilizou a glicose, depois que utilizou a glicose, utilizou o glicogênio. Depois que acaba o glicogênio, acaba a glicose, aí o que seu corpo faz? Nutre. Ó, vou pegar o nome de alguém aqui, quer ver? Vou pegar da Nara. Aí ele fica assim, ó, lá dentro da Nara, o seu corpo começa a falar assim: Nara, manda mais glicose pra gente, porque a glicose acabou. E a Nara não manda. Aí, Nara, manda, estamos sem glicose, precisamos gerar energia. E a Nara não vai mandar, porque ela tá de jejum. Aí, seu corpo vai parar de funcionar? Você vai parar de respirar, coração parar de bater? Ele vai falar assim, não, vamos desligar então. Você vai desligar? Não, a Nara não vai desligar. A Nara vai continuar funcionando. Ela vai continuar respirando, ela vai continuar pensando. A Nara vai continuar com batidas no coraçãozinho. Só que aí, aonde que o seu corpo vai pegar um substrato para fornecer energia? Da gordurinha. Porque aí promove a glicose, a lipogênese, isso mesmo, a lipólise, que é a quebra de gordura, tá bom? E essa é a maravilha do jejum para quem quer emagrecer. O maior benefício para quem quer emagrecer é exatamente promover isso, lipólise, quebra de gordura, tá bom? Esse é que é o maior benefício. Porém, lembra que eu falei que primeiro o corpo vai pedir glicose, glicogênio, vai ficar pedindo mais um pouco para depois ele ir para a gordura? Então requer um tempo até isso acontecer, tá? Não adianta você falar assim, não almocei, parei de comer, então a partir de agora o meu corpo vai quebrar gordura. Não, calma, não é assim. O que acontece? Você come, aí demora um tempo, em média, gente, um tempo para começar a acontecer essa lipólise, para você começar a produzir corpos cetônicos, é em torno de 12 a 16 horas, para realmente ser eficiente. Por isso que o jejum iniciante começa com 12, tá? Isso é o mínimo de tempo que você tem que fazer de jejum. Se você tá fazendo jejum de 8 horas, tipo, aí eu faço jejum no período que eu tô dormindo, não é lipólise, você não tá quebrando gordura, tá bom? Beleza, vamos seguir aqui. O jejum é uma ferramenta sensacional, sensacional. Como eu listei para vocês aqui vários benefícios para o emagrecimento, vários benefícios para o seu corpo, vários benefícios para uma boa qualidade de vida, benefícios para longevidade. Será que eu falei certo? Tem hora que dá uns bug, né? Mas é isso mesmo, mais anos de vida, tá? Qualidade de vida. Então, é isso tudo, os benefícios de jejum. Eu adoro. Eu, assim, amo. Sou adepta, acho o máximo. Conheço pessoas que começaram a fazer e nunca mais pararam, viraram estilo de vida. E também tem pessoas que não adaptam. Aí, o que você vai fazer? Você vai prestar atenção no que a Nutri vai te falar aqui,
e vai testar. Você vai começar no jejum iniciante, vamos chegar lá nessa parte. Ah lá, Regina, lá, longevidade, isso, então acho que eu falei certo. Longevidade. Então, você vai prestar atenção em tudo que eu vou te explicar aqui. Vai anotar tintim por tintim, passo a passo. O que você tem que fazer antes do jejum? O que você tem que fazer durante? O que você tem que fazer depois? Nota tudo e vai pôr em prática. Pôs em prática. E aí você tem que esperar o seu corpo se adaptar. Esperou o corpo adaptar com essa nova forma de quebra de gordura, de energia, forma de produção de energia. Adaptou, manda brasa. Agora não, Aline, ó, testei e tal, não é pra mim. Tá tudo bem. Tem muitas pessoas que acham que o jejum é pra elas e quando vão ver, não é. Isso pode acontecer, tá? E não é problema isso. Isso vai a ver com as suas crenças. Tem pessoas que, por exemplo, que na sua religião fazem o jejum com bastante frequência. Então, são pessoas que quando elas falarem assim, então já que eu já faço jejum e jejum é bom, eu vou começar a fazer então. Vou fazer ele também com outros propósitos, para o meu bem-estar além da minha religião. São pessoas que se adaptam bem. Mas tem pessoas que têm dificuldade, tá? A primeira vez que eu tentei fazer o jejum, eu tive muita dificuldade mesmo. Eu custei para adaptar, pode ser o seu caso. Então, se respeite, espere o seu tempo e veja se realmente é para você, porque talvez não é, tá? E se não for, tá tudo bem. Você não vai deixar de emagrecer porque não conseguiu fazer o jejum. A gente pode partir para uma outra opção, uma outra ferramenta, um outro formato para o seu emagrecimento. Não precisa de necessariamente ser o jejum. Mas beleza. Se você for fazer o jejum, você precisa entender direitinho como que ele funciona para poder usufruir o máximo possível de todos os benefícios do jejum, tá? Então, às vezes você ouviu aí na internet jejum, ouviu alguma famosa fazendo, e aí você tá pensando assim, vou fazer porque jejum é a moda, é a ferramenta de emagrecer do momento. A verdade é que não. A verdade é que o jejum existe já há muito tempo. Ele pode estar famosinho agora, muita gente falando dele, principalmente artistas, né, pessoas mais conhecidas, mas o jejum ele não é novidade. Para vocês terem uma ideia, na Bíblia se relata o jejum. Então não tem nada de novidade aí, tá, gente? Não tem. O que aconteceu é que com o passar do tempo foi se estudando melhor o jejum, foi conhecendo melhor os benefícios dele e foi fazendo alguns ajustes para esse jejum ser mais eficiente, que é o que eu vou te falar, tá bom? Mesmo porque nós fomos programados para viver em jejum. Pensa lá, há muitos anos atrás, no tempo das cavernas, quando não se tinha comida todo dia, quando o dia inteiro você não estava comendo, né? Hoje, gente, se vocês pararem para pensar, vamos pensar aqui no pão, só o pão. Olha o tanto de opção de pão que tem. Não precisa ir muito longe, não, lá nas cavernas, não. Pensa aí há 50, 60 anos atrás. Você chegava na padaria para comprar o pão, tinha o pão de sal e o pão de doce, e só. Isso quando tinha o de doce. Às vezes o de doce era até mais caro, ou então nem tinha. Hoje a gente tem muita opção mesmo, tá? De muitas as coisas. Eu tô dando um exemplo aqui do pão, olha só, pão você tem pão de forma, pão sovado, pão de sal, pão de doce, pão de queijo, você tem pão integral, pão branco, vários, pão sírio, milhões de opções. Então, hoje a gente acha que é difícil fazer o jejum porque hoje a gente tem esse tanto de oferta próximo da gente, mas nós fomos programados para viver em jejum, nem sempre tinha comida, né? Ia lá, fazia a caça, procurava comida, ou então na época que as pessoas viviam só de plantação. Imagina no tempo de estiagem, no tempo que não tinha plantação. Como que eles faziam? Morriam e depois ressuscitavam? Não, eles continuavam vivendo.
Nós somos adaptados sim, nós conseguimos sim fazer o jejum, tá? Você é capaz sim de fazer jejum. Você pode ter um pouco de dificuldade? Pode. A Juliana comentou ali, ó, tive muita dor de cabeça na primeira semana. Provavelmente isso é certo. As primeiras vezes, as primeiras semanas, os primeiros dias, quando você for fazer o jejum, você vai sentir um malzinho. E por quê? Lembra que eu dei o exemplo lá pra vocês? Vou dar o exemplo agora da Juliana. Juliana tava lá, acostumou o corpo dela a utilizar a glicose como forma de energia. Glicose ou glicogênio. Então a Juliana comia, fazia estoque de reserva de energia no músculo e no fígado em formato de glicogênio e deixava distribuído ali a glicose na corrente sanguínea. O corpo ia lá, pegava essa glicose ou pegava o glicogênio, quebrava e gerava energia. Só que agora a Juliana tá em jejum. Aí o que o corpo vai fazer? Juliana, manda comida pra cá, minha filha. Nós estamos com fome, nós estamos precisando. A gente não quer quebrar gordura. Seu corpo, gente, quanto mais ele puder evitar a fadiga, ele é bem o Jaiminho do Chaves. Sabe o Jaiminho do Chaves? Que prefere evitar a fadiga? É o nosso corpo. O nosso corpo, se ele puder ficar aí paradinho, sem gastar energia, melhor ainda. Entendeu? Isso é uma defesa mesmo do organismo, para não gastar. O seu corpo não quer gastar energia. Entende? Então, por isso que essa briga ferrenha aí entre você e o seu corpo para conseguir emagrecer. Aí, ele vai ficar ali, ó, Juliana, manda comida. Juliana não vai mandar porque ela tá em jejum. Aí, como ele não pode parar, ele vai dar um jeito. Mas nesse tempo que ele fica, Juliana, manda comida, ele manda alguns sinais. Aí você pode ficar com um pouquinho de dor de cabeça, você pode sentir uma fraqueza. A Elisângela também falou que passou pela mesma coisa, se sentiu um pouco mal nos primeiros dias, mas eu te garanto, é só o seu corpo ficar adaptado, que é o formato que você tem lipólise com mais facilidade, mais quebra de gordura com mais facilidade, tá bom? Te garanto, ó, se você fizer um mês de jejum direto, mesmo penando um pouquinho aí e tal, um mês, no segundo mês, eu te dou a certeza, você vai estar super bem. Você não vai sofrer mais. Te falo isso de carteirinha. Eu falei pra vocês, eu tentei fazer o jejum uma primeira vez, tive muita dificuldade, aí desisti. Aí tentei de novo, quase que desisti. Quando tá pensando em desistir, eu fiz um jejum um dia que eu fiquei super bem. Super motivada, animada, sem dor de cabeça, sem fraqueza, sem nada, entendeu? E aí eu segui em frente. E aí você tem que manter isso, porque você tem que manter essa alimentação mais com cetose, né? Porque aí você vai conseguir manter sempre ativo a lipólise no seu corpo, que é a quebra de gordura, que é isso que a gente quer, quebrar a gordurinha e emagrecer com facilidade, tá bom? Mas, voltando aqui para as informações, não se preocupe que o seu corpo é adaptado, tá? É óbvio que ele prefere usar a glicose, que é o que ele tá acostumado, é o que você vem acostumando ele, mas ele consegue sim se adaptar, tá bom? E aí, gente, um tópico aqui que eu queria falar com vocês é que hoje, além da gente ter muita opção de comida o tempo todo ao nosso redor, o que mais atrapalha a gente fazer o jejum? A danada da fome emocional. Vocês sabem o que é essa fome emocional? É aquela fome ligada a sentimento. É aquela fome que aparece quando você tá feliz, ou quando você tá triste, ou quando você tá com raiva, ou quando você tá ansiosa, ou quando você tá estressada. É essa fome que aparece, entendeu? Então, podem ficar despreocupadas que você consegue sim fazer o jejum. Porém, a fome emocional é uma das coisas que pode te atrapalhar, tá? Por quê? Porque tem o tal dos ditados, né? Saco vazio não para em pé, tem que comer de 3 em 3 horas. A Elivane comentou assim: quando eu fiz jejum, eu senti muita fome. Claro, você ficou sem comer.
seu corpo vai ter uma lutinha ali te pedindo o que comer, entendeu? E aí tem os danados dos ditados. Saco vazio não para em pé. Aí você tá fazendo jejum, dá bobeira de comentar com alguém, porque eu falo, se você quer que algo dê certo, escolher uma proposta de emagrecimento, uma estratégia de emagrecimento, ó, boca de siri, não fica falando pra ninguém não. Porque a gente conta pras outras pessoas, as outras pessoas acham que a gente tá sofrendo, né? Beleza. As pessoas começam a falar com você assim, como assim que você vai ficar sem comer? Saco vazio não para em pé. Não pode ficar sem comer, tem que comer de 3 em 3 horas. Então, esse tipo de crença é que pode te atrapalhar no seu resultado, tá? E isso realmente pode te atrapalhar. Mas eu te garanto que você não precisa comer de 3 horas e saco vazio, mas se for um saco que tá fazendo cetose, meu amor, um saco que tá fazendo lipólise, quebrando gordura, para em pé sim, tá bom? E aí você tá falando assim, Noline, mas você tá falando que nos primeiros dias eu vou sofrer, que eu vou sentir isso e tudo mais. Calma que eu vou te explicar como você amenizar esse sofrimento, tá bom? Eu vou falar aqui como que tem que ser a sua alimentação antes de você entrar no jejum. Nós vamos chegar lá, pera lá, tá bom? Gente, eu vou explicar agora o que é o jejum. Então dá tempo de você chamar aquela amiga, conhecida, vizinha para participar da live. Ainda dá tempo. É só vocês clicarem aqui, ó, nessa setinha, que dá tempo de participar. Tá bom? Chama ela pra cá, junta aí com a colega, pega papel e caneta, que eu vou entrar agora mais a fundo no assunto de jejum, tá? Vou explicar pra vocês o que é o jejum. Beleza, seja bem-vinda, Maura, seja bem-vinda, Viviane. Fica à vontade, chegar na hora certa, ó. O que é o jejum? Jejum é quando você alterna os períodos de alimentação e períodos de não alimentação. Esses períodos que você se alimenta ou o período que você não alimenta são divididos em vários protocolos. Nós temos o protocolo 12-12, que é 12 horas alimentando e 12 horas sem se alimentar. O protocolo 14-10, 14 horas sem se alimentar, 10 horas alimentando. 16-8, 18-100, 8 alimentando. O protocolo 20 horas sem alimentar e 4 horas se alimentando. E o protocolo mais avançado, que é o protocolo de 24 horas. Acima de 24 horas, pelos artigos que eu já li, pelos estudos que eu já busquei, não fazem diferença. Então você fala assim, não, eu vou fazer um jejum avançado, 36 horas, besteira. A partir de 12 a 16 horas você já começa a produzir corpos cetônicos, tá? E 24 horas tá ótimo, não precisa morrer também de sofrer não, tá? Beleza. Agora, gente, o mais importante do que você ficar sem se alimentar no período que você tá fazendo o jejum é o que você come quando você come, tá bom? Gente, pega papel e caneta aí pra vocês anotarem tudo que eu vou falar, tá? Olha só, não adianta nada, não vai adiantar nada. Sabe o que é nada? Nada. Você fazer 16 horas de jejum e depois você quebrar o seu jejum com carboidrato simples, com uma alimentação que é rica em carboidrato e pobre em nutrientes. Exemplo, a pessoa vai lá e quebra o jejum dela com pizza, fast food, doces, macarronada, tudo alimentos pobres em nutrientes e ricos em carboidrato simples, concorda? Aí você perdeu todo o seu trabalho. Sabe por quê? Lembra que eu falei com você que o corpo demora um tempinho para adaptar e começar a quebrar gordura como forma de energia? A partir do momento que na hora que você quebra o jejum, você volta a oferecer ele de novo, aquele carboidrato simples, o que ele vai preferir, gente? Ah, esquece essa história aí de
de quebrar gordura, vamos usar carboidrato, porque voltou a ter carboidrato aqui, entendeu? Então, não faça isso. Aline, então, com o que eu vou quebrar o meu jejum? Qual que é o melhor formato para quebra de jejum? Anotem. O melhor é você consumir alimentos realmente nutritivos, tá? E não alimentos que sejam carboidratos simples. Então tem que ser uma alimentação mais densa, com mais nutrientes, com fibras, com boas proteínas, com gordura boa, principalmente, tá bom? E sobre o que eu tô falando? Eu tô falando de comida de verdade. Eu tô falando pra você comer comida de verdade. Nada de ficar com enlatado não sei o quê, embalagem do não sei o que, lasanha, pizza, essas coisas assim. Não, comida, gente, comida de verdade. Nós estamos falando de carnes, carninha de porco, boi, frango, peixe. Nós estamos falando de ovo, de leguminosas, de vegetais. Nós estamos falando disso, tá bom? Nós estamos falando do que você tem acesso fácil, tá? Então não tem muito segredo. A melhor opção para você quebrar o seu jejum é com uma alimentação de verdade, tá? E o que você vai comer antes do jejum? Ó, eu expliquei como que você vai quebrar esse jejum. Agora eu vou explicar o que você precisa comer antes de começar o protocolo de jejum. Lembra que vocês me falaram que o jejum causa um certo desconforto? Algumas pessoas relataram que nas primeiras vezes sentiram dor de cabeça, que sentiram mal-estar e tudo mais. Lembram disso? Então, para você amenizar esse sofrimento, antes de você começar um protocolo de jejum, você precisa antes de ter uma alimentação já levemente de cetose. O que nós estamos falando? Uma alimentação low carb, que é uma alimentação de baixa concentração de carboidrato e um pouquinho de atenção para gorduras boas e para proteína. É isso que você precisa fazer, tá bom? É isso. No Método AA, que é um curso que eu tenho, quem é minha aluna aí? Dá sinal de vida aí, deixa eu achar minhas amorinhas aí. Quem participa do meu curso, que é o Método AA de emagrecimento, sabe que o último protocolo é o jejum. Por quê? Porque eu vou trabalhando com você outras estratégias durante o curso até a gente chegar no jejum. Porque quando chega no jejum, você não sofre. Lembra que a minha hashtag é emagrecer sem sofrer? Então eu vou te oferecer uma coisa para te causar sofrimento? Ah, Lili ali, ó, minha amorinha do Método AA de emagrecimento, lindeza. Lili, é ou não é? Não é o último protocolo? Não é o jejum? Eu coloco o jejum como último exatamente por causa disso, tá? O Método AA de emagrecimento é onde você vai passar por todas as estratégias nutricionais em um formato que não te causa sofrimento e em um formato que você vai ter um emagrecimento eficiente, tá bom? E quando você atinge o seu resultado, você consegue escolher em qual protocolo você quer apostar para a sua vida. Mas você vai passando por cada etapa sem sofrer, porque é aplicado cada uma estratégia no seu tempo. Então eu não te indico, se você não está fazendo nenhuma mudança na sua alimentação, de cara, começar com jejum pode ser bem sofrido para você, tá? O que eu te indico é participar do Método AA de emagrecimento. Tô brincando. Não, mas também, tá, gente? Daqui a poucos dias vai abrir vagas para nova turma, vocês ficam ligadinhos. Mas o que eu indico é você fazer um ajuste na sua alimentação antes de começar o jejum, tá? Porque senão vai ser sofrido mesmo. E provavelmente quem colocou aí nos comentários para mim que sofreu durante o período que fez o jejum são pessoas que não se adaptaram antes, de cara já entraram no jejum, né? Num jejum intermediário ou um jejum avançado,
tá bom? Aí isso pode não ser tão legal. Para eu passar um jejum para alguém, passar o protocolo de jejum somente depois da pessoa já ter alinhado a alimentação dela, porque ela consegue fazer sem tanto sofrimento, ok? A Almida tá ali rindo. Mas é verdade, gente. Fica ligadinho aí que vai abrir novas vagas, hein? Na verdade, eu vou fazer um curso antes. Vai ter um curso gratuito, aonde eu vou alinhar quem vai entrar no método AA. Porque quando eu não faço esse alinhamento, entra tudo quanto é gente. E aí, vocês entrarem no curso sem estarem alinhados, vai atrapalhar vocês e atrapalhar a mim pra dar o meu melhor. Agora, se eu coloco todo mundo alinhadinho no curso, aí chega todo mundo no curso alinhadinho, entendendo o que eu quero falar. Então, fica ligado. Nos próximos dias, eu vou abrir inscrição para um curso gratuito, que é uma prévia do método AA de emagrecimento, ok? Então, tá. Agora, nós vamos falar dos protocolos de jejum. Quais que são os protocolos de jejum? Peraí que deu certo. Os protocolos, como eu já falei com vocês, existem alguns. Tem o protocolo 12-12, 14-10, 16-8, 20 horas sem comer e 4 horas se alimentando, e o protocolo 24 horas, tá? São essas opções de protocolo. E eles são divididos em iniciante, intermediário e avançado, tá bom? Aí você pode estar perguntando, Thaline, tem esses protocolos, eles são divididos, mas por qual que você acha que eu devo começar? Eu quero começar a fazer o jejum. Por qual que eu devo começar? Primeiro, ajuste a sua alimentação antes de querer fazer o jejum. Se sem nenhum ajuste você literalmente entrar no jejum, você vai ter dificuldade. Segundo, você deve começar do começo. Eu sei que você vai aprender aqui comigo sobre o jejum, vai achar que já pode ir direto pro jejum avançado de 20 horas sem comer, mas essa não é a melhor opção. Vai dar merda, vai dar. Depois você vem aqui no Instagram só pra eu falar com você assim, ó, eu avisei, entendeu? E aí o que é pior, vocês querem começar e vocês não ajustam a alimentação e já começa já no avançado. Não começa do começo, que é o 12-12. Não começa lá. Começa lá na frente, no muito avançado. Aí, quebra a cara, dá errado, se frustra, fica chateada e aí começa a síndrome da Gabriela. Você sabe qual que é a síndrome da Gabriela? Aí a pessoa fica tão aborrecida que não conseguiu e começa. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Tô gorda, vou continuar gorda, vou morrer gorda. Não é pra mim esse trem de emagrecer. E é isso que é preocupante. Porque isso vai te fazer um grande mal. Vai te fazer acreditar que você não é capaz. Isso não é legal. Portanto, se ajude, tá? Deixa a Nutri te ajudar. Escuta o que eu tô te falando. Começa do começo. Ajusta a alimentação. Protocolo 12-12. Depois protocolo 14-10, depois protocolo 16-8 e aí por diante você vai avançando, tá bom? Depois que você avançou o máximo possível, o que eu te indico é, avançou, já teve os resultados que você queria, tá satisfeita? Escolhe um protocolo que mais te agrada, que é mais confortável para você e mantém por um bom tempo, tá bom? Mas aí você tem que ir pelo jeito que te agrada, tá bom? Aline, qual o melhor horário para fazer, para começar o jejum? Quero fazer o jejum. Esses dias mandaram uma pergunta na caixinha dos stories. Mandaram assim, Nutri, eu posso fazer o jejum depois do almoço? Porque eu não tenho fome. Eu almoço e depois eu não como mais. Então eu não faço lanche da tarde, eu não faço jantar, eu não como mais nada. Mais nada. Posso fazer? Pode, você pode fazer a hora que você quiser, tá? Desde que seja dentro do protocolo que você escolheu, né? Então, é 12-12, tem que ficar 12 horas sem se alimentar, tá? Pode, mas o que eu te indico? Qual que é o melhor horário para você começar o jejum? À noite, gente. Olha só,
Você passa 8 horas dormindo, mais ou menos. Que tal você computar essas 8 horas junto com o horário que você precisa para fechar aí seu tempo de jejum? Faz isso. Utiliza o horário da noite. O que você pode fazer? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Você vai começar agora e aí você vai bonitinha, vai escutar o que a Nutri está falando e você vai começar no protocolo 12-12. Então você janta 8 horas da noite, depois do jantar você não come mais nada, e aí você só volta a comer 12 horas depois, 8 horas da manhã, no café da manhã. Pronto. Gente, isso é sofrimento? Não é, né? Não é. 12-12 é o mais fácil que tem. Vocês não veem não, tá? Outra coisa, Nutri, o que eu como antes de iniciar o jejum? Vou iniciar o jejum, então, depois da minha janta. O que eu como na janta? O que eu como antes? Você tem que consumir alimentos que aumentem a sua saciedade. E por que isso? Alimentos que aumentam a saciedade são alimentos que vão te auxiliar durante o período de jejum. Então, você vai demorar mais para sentir fome. E quais que são? Proteína, gordura e fibra, tá? Anota isso que eu vou falar com vocês. Quando eu falo proteína, eu estou falando de quê? Carnes em geral. Peixe, frango, boi, todas as carnes. Porco, falei porco? Pois é, todas as carnes em geral. Estamos falando de ovos, queijo. Estamos falando disso, tá bom? Ou então, gordura, ou então não. Tem que ter também, que quanto mais melhor. Se tiver proteína, gordura e fibra, ótimo. Agora, se não, pelo menos 2 desses tem que ter. Quando eu falo com vocês de gordura, nós estamos falando de azeite, óleo de coco, abacate, também tem gordura boa. Nós estamos falando de oleaginosas, tá? Então, estamos falando de castanhas, nozes, amêndoas, manteiga, ok? A manteiga, como não é uma gordura tão boa assim, não oriento consumir muito, mas ela faz parte também de uma opção aí, de uma porção de gordura para você consumir antes de iniciar o seu jejum. E, por fim, tem que ter fibra. A sua refeição antes do jejum tem que ter fibra. E quando você escuta a Nutri falando fibras, o que tem que linkar aí? Sementes. Quais sementes? Semente de girassol, semente de linhaça, semente de chias, semente de abóbora. Além disso, folhosos em geral. Alface, couve, rúcula, agrião, todos os folhosos, tá? Frutas com casca ou fruta com bagaço, tudo isso é fibra. Então, se você fizer uma combinação de tudo isso que eu falei com vocês e tiver uma refeição onde tem uma porção de proteína, porção de gordura, porção de fibra, eu te garanto, você vai passar pelo jejum tranquilinha da Silva, sem grande sofrimento, ok? Te garanto, tá bom? A sua última refeição precisa ser assim, tá bom? Agora eu vou responder a pergunta do Daniel. Daniel perguntou assim: pode beber água durante o jejum? No final eu vou deixar vocês fazerem algumas perguntas se der tempo, tá? Se der tempo, não prometo. Mas vamos lá. Nutri, o que eu posso consumir durante o jejum? Então, vamos lá, nós já alinhamos. O que você vai comer antes do jejum, aí você comeu, beleza? Começou o seu jejum. Nossa, durante o jejum, o que eu posso consumir? Você pode consumir, primeiro de tudo, água, se hidrate. Gente, no nosso cérebro, o centro de fome e de sede estão muito próximos um do outro. Então, você pode se confundir, achar que tá com fome e às vezes você pode estar com sede, tá? Então, se hidrate principalmente durante o jejum. Você pode se hidratar com água normal, água quente, água gelada, água saborizada, água com limão, água com sal. Você pode se hidratar também no meio aí dessas águas que você vai beber. Você pode beber também um chá, um café.
Você pode colocar no café uma canelinha, ou você pode colocar no chá a canelinha também, tá bom? Pode picar lá uns pedacinhos de gengibre e colocar nesse chá e consumir esse chá com os pedacinhos de gengibre, com um pouquinho de canela, tá? Tudo isso é sucesso. E tanto os chás quanto o café principalmente, ele te dá uma sensação de redução de fome. Não sei se alguém já reparou isso, mas quando você bebe café, a fome dá uma diminuída. Então, vai ficar bem bom isso. Você vai passar com mais tranquilidade ainda durante o período de jejum, tá? Gente, é importante realçar isso tudo que eu tô falando aqui com vocês. Água saborizada, água com sal, água com gelo, água com ervas, chá, café, tudo isso é sem adoçar, tá? Se você adoçar, aí você quebrou o seu jejum antes da hora, ok? E quando eu falo sem adoçar, é sem adoçar de açúcar e sem adoçar de adoçante natural. Porque pode ter alguém pensando assim, ah, Nutri, e se eu tomar adoçante natural? Se eu for adoçar com uma estévia, por exemplo, pode? Olha, poder até pode, mas eu só te indico fazer isso se você for usar como tipo uma muleta para você chegar no ponto que você não consome nada. Se for, tudo bem. Agora, se for pra você esguichar lá adoçante natural no trem, não vai dar certo isso não. Vai dar confusão. Por quê? Sempre quando as nossas papilas gustativas indicam um sabor, né, principalmente se for doce, já manda uma mensagem pro cérebro que tá chegando ao calórico ali. E isso pode te atrapalhar, porque vai te dar uma vontade de consumir algo doce. Aí você vai voltar a ter dificuldade para manter o jejum, para finalizar ele com mais paz e tranquilidade, tá? Beleza. Nutri, qual que é o prazo, qual que é o intervalo que eu devo ficar dentro de cada protocolo? Eu não te falei para você não começar no protocolo 12-12, depois ir pro 14-10, depois 16-8 e ir avançando? Então, quanto tempo você fica em cada intervalo desse? Eu gosto de orientar em média de 1 a 2 meses, até você realmente ter adaptado, tá? Agora, se você acha que com 20 dias, 3 semanas, você já tá adaptado e pode ir para outro, tá tudo bem. O meu medo é só que você tenha dificuldade, se frustre, não consiga fazer e aí pronto, chuta o pau da barraca. Esse é que é o medo. Porque quando isso acontece, aí é desastre total. Então, talvez seja melhor você fazer no seu tempo, com calma. Manda as dúvidas pra Nutri, me manda lá no direct ou me manda na caixinha de perguntas. O que tá acontecendo? Deixa eu te ajudar, eu quero poder te ajudar. E vai fazendo no seu tempo, devagarzinho, bonitinho, tá bom? Tá. Outra pergunta que vocês gostam muito de fazer. Nutri, eu devo fazer o jejum todo dia ou faço o jejum alternado? Qual que é melhor? Fazer o jejum todo dia ou fazer o jejum alternado? Gente, a melhor opção é fazer alternado, porque aí o seu corpo não adapta. Hoje eu postei lá no Instagram uma pessoa que mandou uma pergunta falando que ai, gente, o povo tá me mandando notificação aqui no WhatsApp. Mandou a pergunta falando que faz jejum todo dia, entendeu? E aí eu falei que não é o melhor formato, não é a melhor opção. Por quê? Todas as estratégias que você adotar para o seu emagrecimento, o seu corpo, com o passar do tempo, ele vai dar um jeito de adaptar. Algum jeito ele vai arrumar para adaptar. Então, se você fizer todo dia, o seu corpo vai se adaptar e você não vai ter um resultado positivo, tá bom? Então, para o seu corpo não se adaptar, faça em dias alternados. Dia sim, dia não. Ou então dia sim, 2 não. E depois outro dia sim. Entendeu? Você pode intercalar aí 2, 3 vezes por semana. E tá ótimo. Perfeito.
tá? Não cai nessa de fazer jejum todo dia, que você vai se arrepender, tá bom? Então, ó, quem mandou lá no Instagram me perguntando se tá legal fazendo todo dia, já teve a resposta. Tá ouvindo aí, né, Rosilene? Rosilene falou assim que tava fazendo de segunda a sexta. Não vai fazer de segunda a sexta. Vai fazer em dias alternados. Pega aí segunda, quarta e sexta. Ou então terça, quinta e sábado, entendeu? Alterna os dias que o seu resultado vai ser melhor. Eu te garanto que vai ser melhor, tá? Mais uma dica que eu quero dar pra vocês. Já terminou aqui o que eu tinha anotado. Mas é o seguinte. Faça jejum nos dias que principalmente você tá mais ocupada, tá? Por quê? Quando a gente tá ociosa, desocupada, fica muito fácil a gente nos distrair com comida. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Eu falo, vou ali fazer um negócio, experimentar uma receitinha. Entendeu? Então, o dia que você tá ocupada, que você tá firme ali no seu trabalho, trabalhando, resolvendo um tanto de coisa, você não tem tempo nem pra parar pra pensar em comida. Você vai bebendo sua aguinha, tomando um cafezinho, um chazinho. Quando você vê, o jejum já acabou e você sobreviveu tranquila. Então, vá por mim. Aposte nos dias que você tá mais ocupada, que vai ser melhor. Tá bom? Gente, era isso. Vocês entenderam? Entenderam tudo? Ficou alguma dúvida? Se vocês entenderam, ó, eu vou desafiar vocês. Presta atenção. Eu desafio vocês a fazerem o jejum, independente do protocolo que vocês escolherem, 12-12, 14-10, 16-8, independente. Vai fazer o jejum e vai postar pra mim a sua última refeição antes do jejum e a sua primeira refeição pós-jejum. Posta a refeição, me marca, e aí você tem que me marcar pra eu te achar, porque senão a Nutri não te acha, tá? Então coloca lá, @alineazevedo.nutri, e aí me marca que eu vou até você e vou conferir se você tá fazendo certo. Se a sua refeição tá ok, última antes do jejum, e se a sua refeição tá ok, primeira de quebra de jejum, tá? Mas aí vocês precisam postar e precisam me marcar, porque senão eu não vou achar vocês, tá? Aí coloca lá, @alineazevedo.nutri, e coloca a nossa hashtag. Qual que é a nossa hashtag, gente? Quem que sabe aí a nossa hashtag? Ianca, vai ficar salva, tá? Eu vou salvar ela agorinha. Já vou deixar ela salva. A gente ainda tem alguns minutinhos ainda de live. Eu vou deixar ela salva, vai ficar salva no feed e fica salva também no YouTube. Sempre que vocês perderem live, pode ir lá no YouTube ou no feed do Instagram que ela vai estar lá. Eu sempre tô salvando elas, tá? Principalmente para quem chegou depois. Então é isso, ó. Posta, marca a Nutri, coloca a nossa hashtag lá, Vanessa, tá ligada? Hashtag emagrecer sem sofrer, exatamente. Coloca a hashtag pra eu te localizar, marca a Nutri pra eu te localizar, que eu vou até você e terei um imenso prazer de te orientar direitinho, tá? Se eu ver que você não tá fazendo legal. Agora, se estiver fazendo tudo certo, aí você ganha uma estrelinha da Nutri. Parabéns, muito bem, tá bom? Vou ficar esperando as postagens de você. E, gente, outra coisa... Informação boa é informação compartilhada. Vocês param de ficar segurando informação. Então, manda essa live, ou se você tá vendo esse vídeo pelo YouTube, ou no feed do Instagram, envia pra alguém. Fala a verdade. Você não conhece uma mulher que tá tentando emagrecer? Hein? Então, manda pra ela. Ela vai adorar. Ela vai adorar ter essas informações. Pensa, às vezes a pessoa tá quebrando a cabeça pra fazer jejum, ou então tá fazendo jejum todo errado. Olha o tanto de gente que mandou comentário aqui que tava fazendo jejum errado, e aí com essas orientações a pessoa consegue alinhar tudo direitinho e ter um bom resultado com o jejum, tá? Gente, ó, terça-feira que vem temos live de novo, e eu vou voltar com a live na quinta-feira. E essa semana, escutem, olha o tema da nossa live de quinta-feira. Efeito sanfona. Você sofre de efeito sanfona? Pois é, quinta-feira tem live. E eu vou falar tudo sobre efeito sanfona e vou falar como você sai do efeito sanfona. Como que você põe fim nisso, tá bom? Então espero vocês quinta-feira. Anota tudo direitinho.
coloca em prática, me marca, compartilha a live e a gente se vê na próxima terça-feira, ó. Um super beijo. Quem me mandou pergunta aqui, não vai dar tempo de eu responder todas, porque já tá encerrando o meu prazo aqui de live. Me manda na caixinha de pergunta lá no Instagram, tá? Pode lá no story. Me manda na caixinha de pergunta que eu vou responder bem direitinho, tá bom? Super beijo. Deinha, tá sofrendo com efeito sanfona? Não pode, Deinha. Vem pra live quinta-feira. Tchau, gente.